Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, celebramos hoje uma maravilhosa festa em especial no meio dos domingos de São Lucas, destinados à comemoração dos Santos Padres do 7º Concílio Ecumênico em Niceia, o segundo concílio que ocorreu em Niceia. E a Igreja, para o dia de hoje, antes de falarmos sobre essa comemoração maravilhosa dos Santos Padres do 7º Concílio, o Evangelho que foi lido, segundo o evangelista Lucas, foi a respeito da parábola do semeador. Esta parábola foi gentilmente descrita por Nosso Senhor como um grande pedagogo, que quando está alfabetizando suas criancinhas, procura escrever as suas letras, as sílabas, de uma maneira, através de bastante elucidação, de maneira lúdica, para que as criancinhas possam entender aquilo que ele quer colocar em seus corações, seus sentimentos, a respeito do que seriam a formação de frases, de sílabas, ou seja, tudo aquilo que é o raciocínio para que uma pessoa venha a ser alfabetizada. Só que agora Nosso Senhor está querendo nos alfabetizar aqui na sua palavra, a palavra de Deus, não em outras palavras, não nas palavras vãs do homem. E foi dito que, portanto, um semeador saiu para semear a sua semente. Quem é esse semeador? Esse semeador é, senão, nada mais nada menos que o nosso próprio Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E de onde ele saiu? Ele saiu do seio do Pai, veio para encarnar. Isso significa que o semeador saiu, ou seja, ele não se conteve em ver a desgraça do gênero humano caído, não se agradava em ver os filhos de Adão, Adão preso no Hades e os filhos de Adão carcomidos pela morte e corrupção. Por isso ele saiu do seio do Pai e encarnou. E quando ele encarnou, ele começou a semear. E nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, de que maneira semeia? Ele semeia sempre em nossas vidas através de infinitas circunstâncias. Primeiro, através da pregação de sua palavra, através de seus sucessores, os apóstolos, presbíteros, os diáconos, todos os cristãos ortodoxos que por algum motivo vivem a palavra de Deus, é a maneira conforme essa palavra ensinada. Porque a verdadeira ortodoxia é pregada pelo coração de pai para filho, isso não necessariamente só pelos clérigos, mas por todos aqueles cristãos que lutam para cumprir os mandamentos, que abandonam todos os desejos carnais e toda a lei carnal e passam a viver segundo a lei espiritual dos mandamentos. E por isso passam a ser uma pregação viva da própria palavra de Deus. Outras maneiras que o semeador semeia essa semente ao longo do caminho, sendo essa semente a palavra de Deus, é através de todas as nossas consciências. Porque a nossa consciência é a lei natural, onde o próprio Deus está sempre semeando com a sua voz. E por isso diz que o semeador saiu para semear a sua semente, ou seja, a sua própria palavra. Porque os profetas não profetizavam a respeito da própria palavra deles. Eles profetizavam segundo o oráculo do Senhor. Disse o Senhor Deus, o oráculo do Senhor. Ao próprio Davi, quando falava em seus salmos, dizia, disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, mostrando que Deus Pai falava, portanto, a Deus Filho, e de tal maneira que Davi assim profetizava em seus salmos e a respeito das maravilhosas passagens da vida de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Portanto, enquanto os profetas falavam daquilo que não era a sua semente, mas a semente de outra pessoa, ou seja, da segunda pessoa, a palavra de Deus, assim os profetas semeavam. Mas esse semeador vem semear a sua própria semente. E ele semeia essa semente também em nossas consciências através de sua própria palavra. Ou seja, a nossa consciência é a própria palavra, é voz de Deus que está sempre semeando em nossa consciência aquilo que são os mandamentos, a conduta, a lei natural do que é fazer o certo e o errado segundo o nosso coração. Essa é uma das maneiras onde esse semeador saiu e está sempre semeando, através de sua encarnação, através dos seus ensinamentos, mas mesmo antes de encarnar, havia já a tal semeadura pelo próprio Criador através de nossa consciência. E agora que nosso Senhor encarnou e fundou a sua igreja e deixou o seu evangelho, sua boa nova, também mais ainda a consciência do homem é iluminada pelas pregações do evangelho, ao qual toda a alma, se escuta a sua consciência, sempre estará cumprindo a vontade de Deus. E quando há dúvidas, ela procura um pai espiritual, confessor, a fim de saber, então, se isso é ou não algo proveniente de Deus, ou se é uma coisa meramente humana, ou se até mesmo é uma influência do diabo. E para que não haja essas complicações, é por isso que nosso Senhor desenhou essa parábola alfabetizando os seus pequeninos que o ouviam com atenção, através de uma parábola a respeito de sua
palavra, a palavra de Deus que era a sua semente. Outra maneira que nosso Senhor também semeia ao longo do mundo, além de nossas consciências, através de sua própria voz, que é a palavra de Deus, é através também de todas as infinitas circunstâncias que ocorrem em nossas vidas. Significa que tudo aquilo que ocorre em nossa vida nunca é algo que puramente vem da lei do acaso. Nós temos uma providência de Deus atuando em nossas vidas, e como nos ensina Santo Isaac Sírio, para todo homem Deus tem uma antecipação, uma grande premeditação sobre tudo o que Deus trabalhará, sempre semeando nesse homem oportunidades de ele poder salvar-se. Nada ocorre na vida do homem conforme a sua própria vontade. Isso não significa que nós estamos como predestinados a algo, mas significa que há uma lei da providência que sempre está preocupado com cada homem, trabalhando com muita antecipação e premeditação para que cada um possa ser salvo. E nisso ele vai conduzindo-nos. Agora a diferença é que dependendo de como ele semeia e que o coração encontra essa semente, nós não conseguiremos responder a essas semeaduras e não perceberemos que aquilo na verdade era a providência de Deus em nossas vidas. Mas Deus nunca desistirá e por cada circunstância continuará semeando em nossas vidas. Outra maneira pela qual nosso Senhor semeia nossas vidas é através de toda a sua criação. Todos os animais, os minerais, os vegetais, toda a lei natural da própria não consciência agora, mas a própria criação sempre está semeando de que existe um ser onipotente, inteligentíssimo, perfeito, cheio de amor e complacente, que criou tudo isso com um objetivo. E se implantou uma lógica na criação, é porque isso também serve para nós como semeadura, com a capacidade de um homem ver que tem alguém, um arquiteto superior, por trás de toda essa criação, chamado o próprio Criador, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, o Logos. E para aqueles que se dedicam a contemplar a criação, logo percebem quando purificam suas mentes e seus corações, a primeira coisa que eles contemplam com o seu nous purificado, ou seja, o seu coração, são todos os logos da criação, ou seja, toda o poder e a sabedoria do Logos superior, da palavra de Deus, e como a sua sabedoria e sua palavra criou e deixou esquematizado a sua identidade, como o seu DNA, de certa maneira, na criação, mostrando aqui jaz um Criador. E por isso todos aqueles que estão contemplando a criação com o coração devidamente atento a isso, sempre também vão ver que através da criação, nosso Deus sempre está semeando-nos coisas. Os santos exicastas, a primeira coisa que conseguem contemplar quando o seu coração purifica-se e seus olhos espirituais se abrem, é que em cada ponto da criação, animais, minerais, vegetais, havia ali um dedo de Deus. Ou seja, a sabedoria de Deus estava escondida. E por algo existiam, por exemplo, um formigueiro na floresta, por qual maneira o urso apareceu para visitar São Serafim, e nisso eles contemplavam a grande semeadura do Logos maior, a palavra de Deus, sabedoria maior, que deixou em suas criaturas as suas sabedorias e grande poder com letras minúsculas. Ou seja, o poder e a sabedoria maior, com letras maiúsculas, deixou assinado em sua criação, com letra minúscula, a sua imagem, o seu distintivo, a sua característica, para que quando sondemos isso com os olhos espirituais purificados, também nos inebriássemos com as maravilhas da sabedoria do Logos, da grande palavra de Deus, que deixou sua palavra semeada por toda a criação. Vejo que belíssima é também essa maneira de ver como Deus semeou em nossas vidas. E após esse semeador sair, disse que a semente primeiramente caiu sobre a estrada. Significa que quando nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo começou a dizer essas parábolas às pessoas que ouviam, ele estava tão completamente impactado com a dureza do corações dos fariseus, que jamais escutavam aquilo que ele queria dizer, porque que se faziam cegos. E para que não viesse condenação maior sobre eles, que se achavam já sábios e detentores de todo o conhecimento da lei dos profetas, adulterado por eles, duros de coração, nosso Senhor, para que por amor, para que eles não ouvindo os mistérios da palavra de Deus, caíssem em maior condenação. E ao mesmo tempo, sabendo que eles jamais escutariam de qualquer maneira a sua grande boa nova da ressurreição, ele escolheu contar em parábolas. Nossos santos padres nos explicam que o motivo pelo qual ele começou a nos explicar, por exemplo, essa semente primeiramente que caiu por acaso em uma estrada, assim como depois veremos a que caiu em uma rocha, a que caiu entre espinhos, e por último, a que raramente cai em terra fértil. Por que nosso Senhor falou dessa maneira tão pedagógica, em parábola, de maneira escondida, que nem mesmo os apóstolos entenderam nada?
O Evangelho nos narra que depois eles chegaram em casa, então procuraram o nosso Senhor e disseram: Senhor, pode nos explicar o que essa palavra significa? E ele disse: a vós é dado entender os mistérios do reino dos céus. Por quê? Porque eram pessoas que estavam interessadas na verdade que o Senhor pregava. Por isso, ele contemplou os corações daquelas pessoas duras de corações, principalmente os fariseus, e não falava mais abertamente entre eles. E cumpriu-se a profecia de Davi. Eis que o Senhor vem e prega em parábolas, mostrando de que o coração do homem estava tão duro, que se ele falasse abertamente, mais condenação traria. Porque não há pior condenação do que quando alguém sai da ignorância e despreza a palavra de Deus e não a põe em prática. Por isso, por amor, para que aqueles duros de coração não ouvissem os mistérios, nosso Senhor começou a falar em parábolas. Por quê? Porque os sábios sabiam que quando nós escutamos provérbios que são fáceis de decifrar, nós não damos muita atenção a eles e nem memorizamos eles para a nossa vida. Mas quando nós escutamos provérbios que estão selados, com grande significado embutido dentro deles, nós rapidamente prestamos atenção. Como não entendemos nada, vamos querer fuçar o significado desse provérbio e vamos querer, portanto, memorizá-lo para toda a vida. É como um artifício de que se damos algo fácil, mastigado, as pessoas não dão muito valor. Mas quando falamos de maneira complicada, enigmática, mesmo simples não entenderão, mas virão procurar-nos depois e perguntar o que significa tal e tal coisa de tal passagem do Evangelho. E assim haverá explicação para aqueles interessados. É como um filtro, para na hora que a semente é jogada, primeiramente haja um filtro. Quem realmente está interessado em sofrer, em ir atrás, em sacrificar-se, em sair de si mesmo e ir através de buscar os profundos significados do Evangelho. Por isso o Senhor falava em parábolas, ao ponto de dizer que a vós sim é dado conhecer o significado do reino e agora vos direi. E nosso Senhor começou a explicar-nos que aquela primeira vez que a semente por acaso foi referida, referia-se a uma semente que caiu numa estrada. E nosso Senhor explicou ele mesmo o significado disso. Esse significa aqueles que, por algum motivo, os corações eram tão duros, tão compactados, assim como a terra morta, sem micro-organismos, é uma terra completamente que, por mais que se cavoque 1000 vezes, ela rapidamente ficará dura e erosiva, incorrigível. Assim também é aqueles que são duros de coração e nem prestam atenção na pregação da palavra de Deus. Esse primeiro rol de pessoas significa que a semente caiu, não que o semeador jogou a semente dentro desse terreno, porque nosso Senhor não perde tempo semeando em corações que não estão nem mesmo preocupados em fazer a vontade de Deus. Ele está aguardando o movimento correto, mas ele não desperdiçaria a sua palavra aos porcos, como ele mesmo diz. Então não desperdiceis vossas pérolas aos porcos, e também nem tampouco com os cães, porque irão ainda se lançar contra vós. Significa que devemos saber muito bem que nós é que devemos estar com atenção total para ouvir a pregação da palavra de Deus. Nós temos que fazer isso. A semente, por acaso, enquanto o semeador saiu, algumas sementes caíram. Por quê? Porque o Senhor prega em todos os lugares para todos ouvirem. Mas nisso, a semente às vezes, e a maioria das vezes, inclusive, infelizmente, cai em pessoas com coração duro. Não que ele semeou naquele coração. A semente, conforme ele saiu, por acaso caiu também em pessoas com coração duro, petrificado pelo próprio orgulho e pela desentação para com a vontade do Criador. Depois disso, nosso Senhor nos explicou que houveram aqueles que receberam com o coração até prontificado a palavra de Deus, essa semente, e receberam de uma maneira superficial. Esses foram aqueles que a semente caiu sobre uma pedra, sobre uma rocha. O que acontece quando a semente, por acaso, é jogada numa rocha? Às vezes, devido à quantidade de humus que está sobre a rocha, a semente até germina. Mas como não há nenhum tipo de solo adequado, assim que vem a primeira tempestade, chuva ou calor, esta erva seca ou é levada pela enxurrada. Isso significa, queridos irmãos cristãos ortodoxos, todos aqueles que a princípio até se alegraram pela pregação da palavra de Deus. Em relação aos primeiros, tem uma certa vantagem, porque foram alegres com a boa nova que não havia ainda sido pregada a eles. Mas assim que vieram as provações, as tentações, as terríveis calamidades, que todo aquele que é um soldado de Cristo deve estar duramente fincado em seu manto, em realizar com perseverança aquilo que foi chamado. Se a sua fé foi apenas superficial e a semente não encontrou, portanto, em seu coração um terreno profundo, as primeiras provações bastam.
e rapidamente essas pessoas são varridas daquilo que é a igreja de nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo, como vemos que isso acontece constantemente. Se alegraram na primeira pregação. A boa nova foi-lhes algo estupendo, realmente uma boa nova, que os seduziu e os entusiasmou. Mas na hora que vêm as provações, como não havia um coração preparado, as enxurradas e o calor do sol rapidamente matam esta erva que floresceu, mas não tinha raízes para suportar as enxurradas, não fincou-se com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua vontade, naquilo que era a semente que foi semeada em seus corações. Depois há um outro terceiro tipo de pessoas, que essa semente encontrou por acaso um coração que aceitou essa palavra. E a palavra teve um solo aparentemente adequado. Criou raízes e brotou. Porém, quando brotou, era um solo que mostrou-se ser não só semeado pela palavra de Deus, mas outras sementes haviam sido colocadas também nesse coração, que foram espinhos e cardos. E quando eles brotaram, sufocaram também aquilo que era semente da palavra de Deus. Isso mostra, nosso Senhor mesmo explicou, esses são aqueles que infelizmente estão completamente preocupados com este mundo, com a terra, a riqueza, os cuidados com as riquezas e os prazeres da vida. Nossos santos padres nos explicam que esse rol de pessoas não significa que os que são ricos tampouco, porque o Evangelho relatou que os espinhos significam aqueles que têm cuidados para com a riqueza. Significa que ainda que a pessoa seja pobre, aparentemente, e se vislumbre como alguém que é despojado de riquezas, se em sua mente e em seu coração havia apenas preocupações para com coisas completamente banais, vãs e efêmeras, significa quando a palavra de Deus também germinar, os espinhos das preocupações da vida sufocarão também a semente da palavra de Deus e ela também não dará fruto. Porque toda aquela erva que cresce sufocada por espinhos não tem como dar fruto. E existe o último grau de pessoas que o Evangelho nos narrou, que foram aqueles que a semente encontrou finalmente um terreno fértil, que significava um coração sedento pela palavra de Deus e preparado e adubado devidamente. O que aconteceu? Deu frutos de 100 por 1. Significa que essa pessoa de fato estava preparada para receber a palavra de Deus e com todo o seu coração, sua mente, toda a sua disposição, todo o seu ser, conseguiu não somente que a palavra de Deus germinasse, mas se tornou alguém deificado. Quando dizemos que a palavra de Deus caiu em um terreno fértil e deu 100 por 1, significa que não só ao longo do caminho essa pessoa se tornou alguém que perseverou na igreja, mas deu frutos com perseverança de 100 por 1. Significa que conseguiu dar frutos, não só uma estação, mas todas as estações, porque aquele que no Novo Testamento é chamado para receber a palavra de Deus não é mais como os servos do Antigo Testamento, ao qual era permitido os que estavam sob o jugo da lei. E, por exemplo, amar o próximo, mas odiar os inimigos. E, portanto, dar frutos em algumas estações e outras não. Agora, nós somos chamados a darmos frutos completos com perseverança em todas as estações. Porque o que comemos agora é um dom sobrenatural dos próprios sacramentos do corpo e sangue de Cristo. Que desculpa daremos se não dermos esses frutos em todas as estações com perseverança e nos deificarmos completamente? Porque esse é o objetivo. Isso significa alguém que dá fruto 100 por 1. E, portanto, essas são as explicações genéricas a respeito da parábola, alegóricas e genéricas a respeito daqueles que, dos 4 tipos de solos, 4 tipos de corações, 4 tipos de pessoas que se salvaram ou não se salvaram. Nós vamos então concluir que 3/4 são pessoas que não se salvam, portanto, muitos são os que se perdem. E apenas 1/4, 25% das pessoas são aquelas que, quando encontramos uma geração, apenas 1/4 se salva. Portanto, são muitos os que se perdem e poucos os que se salvam. Isso aqui, queridos irmãos cristãos ortodoxos, para nós já deve ser um alarme de fazer-nos tremer e rápido corrermos para aplicar isso agora de maneira espiritual. Que é o que nós iremos juntos embarcarmos agora na leitura espiritual dessa parábola. Como podemos aplicar o nosso autoconhecimento e saber em que tipo de coração nós de fato estamos, porque é para isso que essa parábola foi dada. Ela é tão tremendamente estarrecedora de nossas consciências, que se nosso Senhor tivesse falado aberto em público aos fariseus, só isso já traria para eles mais condenação.
porque iriam mais ainda petrificar mais os seus corações e suas consciências. Então, por amor, e sabendo que as pessoas estavam duras de coração, ele preservou esse ensinamento àqueles que iriam dar valor a esse ensinamento. E por isso, aqueles que são dignos, cumprir-se-á a profecia. Para alguns, ainda que vêm, não irão enxergar. Escutando, não irão ouvir, de fato. Porque os mistérios são velados aos que se perdem, mas são completamente abertos, como numa mesa que é servida pelo próprio Criador, com todos os tipos de especiarias, para aqueles que estão realmente dedicados em conhecimento espiritual, em conhecimento da verdade. E é por isso que, se nosso Senhor tivesse falado abertamente essas coisas, atrairia mais condenação aos duros de coração. Mas como ele atraiu, primeiramente, os não simplesmente curiosos, mas os de fato devotos e piedosos, ele conquistou mais ainda a devoção deles e aumentou mais ainda o zelo deles e agora os sentou calmamente para dar dignidade de conhecimento a eles. E esses foram os apóstolos e eles passaram esse conhecimento de pai para filho. E isso chegou até nós e as explicações dos santos padres são aqueles detalhes que nos explicarão mais ainda em detalhes cada ponto do Evangelho e especialmente essa parábola do semeador. É portanto que podemos nos perguntar como podemos analisar que tipo de coração de fato nós carregamos, já que cada terreno desse é comparado ao coração. Que tipo de coração estamos carregando? E cada um de nós, suas consciências, silenciosamente, certamente hoje, à noite, durante toda a vida, deve perguntar que tipo de coração está tendo. E nisso, certamente, em qual das categorias de coração cairmos, devemos rapidamente tratar de levantarmos e trabalhar rápido esse solo. Colocar todo tipo de adubo, de fertilizantes naturais, que não vão detonar esse solo com preocupações mundanas. Devemos rapidamente, trata-se de espinhos, devemos remover, mesmo que esses espinhos nos furem as mãos, significa todas as facinhas ascéticas. Todo o esforço que devemos ter para remover os espinhos de nossos corações, isso doerá. Nosso santo José Zicasta sempre dizia que a vida espiritual de fato não é fácil. Assim como para alguém ter uma terra limpa, tem que primeiro colocar a mão entre roseiras espetadas e com muito trabalho e com as mãos ensanguentadas depois poder ter um solo que para si é fértil, assim também se dá para com a nossa alma. Nos primeiros anos de asceticismo, após o batismo, nos primeiros anos de ortodoxia, nós logo damos conta de que o nosso solo, o nosso terreno é cheio de preocupações e completamente aterrorizado de infinitas coisas ridículas, que comparado àquele terreno fértil, é um solo completamente fadado a sufocar a semente. Então devemos começar não amanhã, mas imediatamente hoje, devagarinho, conforme nossas forças remover cada um dos espinhos. E isso, por mais que nos cortará, ou seja, será difícil, será contra a nossa vontade, temos que perseverar. Se o nosso solo, por exemplo, é simples rocha, que infelizmente rapidamente a semente germinará, mas não terá raízes, se vê que nós precisamos correr para aquilo que Santo Isaac o Sírio nos ensinou a respeito de um coração que é completamente superficial. Isso se dá a respeito, por exemplo, da pureza de mente. Como alguém pode adquirir uma pureza de mente capaz de fazer com que o seu coração tenha um solo profundo para que a semente de Deus possa germinar? Santo Isaac nos dá até mesmo o exemplo dos médicos, que todo médico diz que a carne é algo que requer grande força digestiva. Difícil é digerir a carne. Mas, quando a carne encontra um estômago rústico e fortalecido, capaz de digerir, separar infinitas partículas das moléculas da carne, depois que esse estômago absorve aquilo que foi muito difícil de digerir, se era um estômago fortificado e rústico, grande força atrairá para todo o ser quando digere tal carne. Significa que isso também se dá para todo aquele coração que ainda é completamente frágil, sensível às tempestades da vida e não quer mudar de maneira alguma. Precisa entender que o seu estômago ainda é completamente fraco. E esse estômago fraco não é capaz de digerir carne. E a carne significa, nesse ponto, todas as tribulações, todas as tragédias, todas as tristezas e sofrimentos que são inevitáveis para aquele que caminha na vereda do Evangelho e da justiça. Nosso Senhor não nos prometeu outra coisa, a não ser: eis que no meio de vós haverá tribulações. E a Escritura diz: por muitas tribulações o justo entra no reino dos céus. Não há outro caminho. Caminho largo e a porta completamente ampla é que leva à perdição.
O caminho estreito e apertado é o que leva ao reino dos céus e poucos são os que entram por esse caminho. Significa que precisamos desenvolver o nosso estômago de uma maneira rústica, capaz de suportar e digerir todas as tribulações, sabendo que se aguentamos isso, certamente, depois que passar toda essa má digestão, assim digamos, o que nós iríamos absorver por essas tribulações é a pureza de mente. E a pureza de mente depois levará àquilo que é a pureza de coração. E um coração propício para que a semente dê frutos será encontrado. Vejo que há remédio para todos os tipos de corações. Por isso não é tão desesperadora assim essa parábola, porque ela nos dá o nosso diagnóstico. E cada um de nós vai se situar em cada um desses corações. Mas para cada um deles haverá uma cura. E, por exemplo, o caso mais grave. O que poderíamos fazer com o caso mais grave? O caso que a semente, quando foi semeada, também ocorreu de cair em uma estrada completamente dura, compactada, e que as criaturas aladas do céu vieram e comeram a semente. Quem são essas criaturas aladas do céu? Os demônios. Quando o coração é tão duro que semeamos a palavra de Deus, e esse coração, a semente nem penetra, porque nem atenção foi dada à palavra de Deus, é um caso gravíssimo, onde a consciência já está completamente obscurecida. Será que haveria remédio para isso? Claro que haveria um remédio para isso. Sempre há remédio para aquele que quer. Para que as criaturas aladas do céu não possam comer essa semente que foi lançada e que a terra compactada ficou, a semente não penetrou e os demônios rapidamente levaram embora essa semente antes que ela pudesse até mesmo, por alguma ocasião do destino, ocorrer com uma ventania, uma enxurrada, a terra levar essa semente para mais profundo dela um pouco e pelo milagre de Deus a semente germinasse. Os demônios são espertos, queridos irmãos. E a guerra é tão violenta que assim que a semente foi semeada em um coração de pedra, tão sedentos para que essa pessoa nunca tenha oportunidade de vida são, que não querem esperar o dia da manhã, se haverá arrependimento nessa alma. Eles correm imediatamente, capturam essa semente, simbolizando as aves do céu que descem como a semente lançada pelo caminho que era duro e compactado. Existe remédio para esse tipo de pessoa? Sim, existe. Esse remédio é a lembrança da morte e do juízo. A alma que pode ser mais dura e terrível que seja, se ela passa a lembrar um pouco da morte e do juízo final, mesmo assim ela começará a passar por uma transformação, uma regeneração. E aqui é o ponto que nós queremos concluir dessa homilia a respeito do semeador, da parábola do semeador. Todos os solos, os 3 tipos de solos doentes precisam ser transformados, precisam ser regenerados, precisam de cura. Em poucas palavras, esses solos precisam ser transfigurados. E existe uma palavra que ativa a transformação de todo esse tipo de solos. O que nós chamamos na ortodoxia, metanoia. Prostração de si mesmo. Arrependimento. Mudança de mente. Todos os tipos de solos têm suas... Para cada tipo de solo analisado, alguns nós temos que jogar um pouco mais de cal, outros um pouco mais de adubo. Cada solo tem a sua doença, digamos assim. Mas, da mesma maneira, todos os solos precisam de ter vida em si mesmo. Um solo que não tem vida é um solo morto, sem micro-organismos, sem bactérias. E qual é essa vida que, ademais de todo o tratamento específico para cada tipo de coração doente, qual é a terapia que funcionará para cada solo? O arrependimento e a mudança de mente. Mais profundamente ainda eu vos digo, metanoia, mudança do nous, do coração do homem. Assim se cumprirá aquilo que nosso Deus Salvador disse através de seus profetas: eis que arrancarei esse coração de pedra do homem e os darei um coração conforme o meu coração. Um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. É esse coração que precisamos lutar, queridos irmãos cristãos ortodoxos, seja onde a nossa consciência nos levar, quando meditarmos que tipo de coração temos desses 3 corações doentes, ou se por acaso tivermos um coração fértil, e dificilmente a nossa consciência nos levará a concluir isso, mas se de fato alguém ousa dizer que tem um coração fértil, deve manter esse solo fértil e precisará também de arrependimento, de manter esse solo vivo, cheio de vida, para que sempre que a semente da palavra de Deus caia, esse coração possa, não só que essa semente germine, mas que cresça e dê frutos com perseverança, porque a árvore que germine também não tem garantia de que é saudável, ela necessita dar frutos, e os frutos serão provados através das infinitas testes que Deus nos dará, para ver se estamos realmente de fé, bem fincados em raízes da palavra de Deus.
se suportarmos isso com perseverança, dando frutos não em uma ou duas estações, ou seja, não em épocas da vida que é bom ser cristão ortodoxo, quando todos numa cidade, por exemplo, são cristãos. Não, temos que ser cristãos quando ninguém é cristão também. Quando o nosso bolso está favorável com riquezas, não. Precisamos ser cristãos animados mesmo na pobreza. Nas enfermidades, sim, sabendo que as enfermidades purificam, mas ainda adubam o coração, para que dê mais frutos ainda. Nas tristezas, sim, sabendo que é bom louvar ao Senhor nos momentos que estamos alegres, mas mais ainda glorificamos o nome de Deus durante as tristezas. E é por isso que toda essa mentalidade nos levará sempre a manter o coração fértil, se já o temos, ou ao longo da nossa vida, transformar o nosso solo morto em um solo digno de vida. E o objetivo de tudo isso é que possamos entender que 3 características faltaram nestes solos. A primeira era que era um coração duro. Depois vimos que era um coração superficial. E outra era um coração cheio de preocupações. Aquele que se salvou foi narrado que foram aqueles que deram fruto com perseverança. Significa que nós podemos resumir todas as curas que nos levarão ao arrependimento de nossos corações, para que sejam corações dignos de arrependimento, que nós devemos ouvir a palavra de Deus com atenção e não desprezarmos ela num coração duro. Depois de ouvir ela com todo o coração, com toda a mente, com todo o nosso ser, precisamos tratar de perseverar em todas as tristezas, tribulações e testes que Deus nos enviará, para que essa semente, sendo provada na tempestade e no sol, germine. E quando germine, mantenha-se também em perseverança, para que dê frutos 100 por 1. Isso é o que faltou em todos os casos. Atender a palavra de Deus com todo o coração, com toda a mente, com todo o nosso ser, praticando amor a Deus acima de todas as coisas. Depois perseverar nas tribulações e, por último, dar um fruto completamente digno de continuidade por toda a nossa vida, que nos levará aqui no final, queridos irmãos cristãos ortodoxos, à deificação. Isso é salvação, segundo a mentalidade patrística. Deificar-se, ser tão consumido pela graça de Deus, essa semente proliferou tanto, que já não foi o fruto nem de 30, nem de 60, mas de 100 por 1. Que toda essa árvore, ou seja, toda essa pessoa, quando deixa-se render à vontade de Deus e aos mandamentos, a graça de Deus vem. E que poder tem a graça de Deus? A energia criada no homem, que dará a ele arrependimento. Do arrependimento, lágrimas. E essas lágrimas irão irrigar o coração do homem com um solo agora irrigado com temor dos seus pecados, com capacidade de odiar os seus pecados, com compulsão. E depois, odiando os seus pecados, passará essas mesmas lágrimas com perseverança a limparem esse solo de todas as más impurezas, de tudo aquilo que são ervas daninhas, de tudo aquilo que é contrário ao arrependimento. E por fim, vivendo uma vida em lágrimas de compulsão e arrependimento, um solo irrigado e adubado com a oração, a invocação constante do nome de Deus, com os sacramentos, e todas as vezes que nós caímos, buscarmos a confissão através de nossos pais espirituais. Todas as vezes limparmos mais cada confissão como que afofa e aira mais e mais esse solo. E depois fertilizamos o solo com o corpo e sangue de Deus, ou santos dons. Aí está para vós. Meditando nesses ensinamentos, é impossível que, independente do tipo de solo que tenhamos nos nossos corações, que não adquiramos o arrependimento, depois a limpeza dos corações e a aquisição do reino dos céus através de um coração contrito e quebrantado, capaz de fazer com que essa semente germine e dê frutos de 100 por 1. Ou seja, nessa perseverança de frutos perseverantes, ao longo de toda uma vida, sempre dando frutos, mesmo caindo, sempre levantando, de arrependimento e arrependimento, de graça em graça, de degrau em degrau, chegaremos no fundo a dar aquilo que é ao Senhor uma oferta de frutos de 100 por 1. Ou seja, que essa árvore, essa pessoa, foi completamente deificada pela graça de Deus. Isso é até onde vai o poder da graça de Deus. E para isso nós temos, portanto, que nos focar naquilo que é a pureza de nossos pensamentos. A pureza de nossos pensamentos, ela precisa de um empurrãozinho, que são as tribulações que Deus naturalmente enviará. E é por isso que um coração rochoso precisa esforçar-se para se perseverar nessas tribulações, porque nisso, com o fruto de toda essa perseverança, será que ele poderá, com
a demanda daquilo que foram as tribulações e tristezas e todas as violências da vida, conseguir no fundo, no fim de sua vida, estar completamente carregado de frutos de arrependimento. É por isso que, como eu falei no começo, uma vida sem tribulações, há que desconfiar dessa vida. Uma vida sem tristeza, uma vida com facilidades, algo está indo muito mal. Nossos santos padres, quando viam que suas vidas estavam sem podas e tribulações, clamavam ao Senhor em lágrimas, dizendo: o Senhor me abandonou, por que me abandonastes? E então pediam câncer, pediam doenças, pediam tragédias, e quando isso ocorria na vida deles, diziam: agora Deus me visitou, sei que Deus não esqueceu de mim, porque sabiam que é terrível buscar uma vida cômoda, uma vida de facilidades. Isso pode nos acarretar a destruição total de nosso eu interior, de nosso coração. E é por isso que, com o estômago capaz de ser rústico e suportar as tribulações, é difícil digerir de fato essas coisas. Cada um de nós somos fracos e é difícil se manter de pé. Mas se perseveramos, o fruto disso será digerir essas tribulações. E com isso iremos adquirir uma pureza de pensamentos. E a pureza de pensamentos é aquilo que vai nos ajudar no arrependimento. O arrependimento é adquirido conforme nós temos a pureza de mente, que é sinônimo de ausência de pensamentos. Quando nós não temos mais pensamentos, e isso é possível através de toda a vida de todos os santos, conforme nosso Senhor nos ensinou através do apóstolo Paulo: orai sem cessar. O que acontecerá é que sem preocupações mundanas, sem espinhos sufocando-nos, e sem tampouco estar desatento àquilo que é um coração de pedra, ou um coração pisoteado pelas pegadas das preocupações da vida, irá agora começar a ter um terreno afofado e aerado suficientemente para receber e reter aquilo que é as lágrimas de compulsão, as lágrimas de arrependimento. Cada vez que comungamos os santos dons, eles não irão ser jogados por aí numa pessoa que apenas comunga e volta para o modo de vida vazio. Ao contrário, cada sacramento ativará mais arrependimento, que preparará essa pessoa para mais arrependimento. E veremos assim, com o modo de vida cristão ortodoxo, uma mente de arrependimento, uma mente em constante metanoia. E nisso, com certeza, nós teremos a capacidade de sermos completamente deificados. E o tema da deificação é um tema que hoje nós comemoramos através dos santos padres do segundo concílio em Niceia. O segundo concílio em Niceia é aquilo que é o último concílio, o sétimo, naquilo que é a sequência dos 7 grandes concílios universais. O último ocorreu como o primeiro, também na cidade de Niceia, mostrando que Nosso Senhor é o alfa e o ômega, e toda a sua sabedoria, toda a sua explicação doutrinária a respeito das ambiguidades da fé, estariam como que assinadas pela mão daquele que é o alfa e o ômega, que dá autoridade máxima à igreja através de seus concílios. E esses concílios ocorreram 7 vezes, em locais, às vezes semelhantes, às vezes diferentes, como por exemplo Constantinopla teve 3 concílios, Niceia teve 2, depois tivemos outro em Éfeso, e assim por diante. E o que é um concílio ecumênico de maneira geral? De maneira geral, um concílio ecumênico é um concílio de há uma reunião mundial, ou seja, universal, de todos os bispos, padres e pessoas iluminadas de todo o mundo, que se reúnem para combater alguma heresia que já era mais perigosa de maneira apenas local e que, portanto, não necessitava apenas de um concílio local, a reunião de bispos e santos padres locais. Mas, por algum motivo, várias vezes na era cristã, heresias se tornaram tão perigosas que assolavam toda a ecumênia, ou seja, daí o nome concílio ecumênico, que é ecumênia do grego, todo o império. E, portanto, como todo o império agora estava sob o perigo, por exemplo, de Ário, ou o perigo de Nestório, sob o perigo dos monofisitas, monotelitas, assim também se deu com o 7º concílio. O 7º concílio ecumênico mundialmente foi atacado pela heresia do iconoclasmo. E o que era o iconoclasmo? A perseguição aos santos ícones. Para aqueles que estavam presentes na vigília ontem, lemos a maravilhosa estiquéria nas vésperas, que nos disseram que como pode ser que agora, assim como também Cã desnudou e riu-se da vergonha de seu pai, assim também agora como Sem e Jafé correram para cobrir a vergonha de Cã, que estava rindo da nudez de seu pai, assim também agora a igreja convocou os santos guerreiros para sondarem a respeito daqueles audaciosos que haviam despido e rindo-se da igreja que havia sido colocada nua. E o que é essa veste que cobria a igreja que infelizmente tornou-se despida? Essa veste significava os santos ícones. Assim como Cã havia rido-se e burlado-se da nudez de seu pai Noé, e Cã
Jafé e Sem correram para cobri-lo, assim também nossos santos padres correram para dizer: que desaforo é esse de terem desnudado o corpo de Cristo da igreja de seus ícones, de suas vestes, que embelezam como se fosse o manto e a túnica do corpo de Cristo, assim também os ícones embelezavam a igreja da mesma maneira. Que audácia foi esta? E correram. E 367 grandes hierarcas e doutores correram para debaterem no concílio convocado pela imperatriz Irene e seu filho ainda pequeno e correnante Constantino. E então, quando convocaram esse concílio, chegaram à conclusão de que não estamos aqui falando a respeito apenas de ausência ou presença de imagens na igreja. Não esculturas, mas de imagens bidimensionais de ícones. Estamos discutindo aqui, como proclamou São João Damasceno e tantos outros maravilhosos padres que estavam presentes no sétimo concílio. Estamos aqui discutindo agora não a presença ou a ausência de imagens. Estamos discutindo a respeito da encarnação do próprio Filho de Deus. Porque se negamos os ícones, negamos a encarnação. Porque se negamos a imagem de Deus, que agora assumiu a natureza humana e deu a natureza humana, portanto a representação da imagem do Deus homem, agora é sagrada, é santa, é capaz de deificar aquele que a beija e a venera. Porque aquele que era incircunscrito e que os céus não poderiam conter, tornou-se circunscrito no seio da Virgem, tornando o seu seio mais espaçoso que os céus. E se negamos os ícones, ou seja, a imagem do protótipo do Deus homem, que assumiu uma imagem humana e deu essa imagem humana na figura de homem a capacidade de ser santa e deificada, inseparável da natureza divina, se negamos a imagem de Deus homem, negamos também a sua encarnação, e isso era gravíssimo. Portanto, o concílio determinou que, desde aquele então, todos aqueles que fossem contra as imagens estariam anatematizados, cortados da igreja. E os concílios universais tinham esse poder, sempre nos diziam onde ou não está a igreja de Cristo. E alguém pode se perguntar, mas a igreja de Cristo não é católicos? Não é o corpo místico de Cristo, está em todo lugar? Sim, a igreja de Cristo é mística, está em todo lugar, enquanto corpo de Cristo. Mas existem pessoas que estão ou não dentro deste corpo. E para que em todas as gerações sempre saibamos quem está ou não no corpo de Cristo e, portanto, visualizaremos os limites dessa igreja em cada contexto, em cada época, Deus deixou para nós os 7 concílios ecumênicos e depois os concílios locais, que porventura em cada geração irão retificar o que foi dito em cada um dos 7 concílios. E através dos concílios nós podemos, por exemplo, no século XXI, saber que a igreja não está no ecumenismo, que a igreja não está com o caído patriarca de Roma, que a igreja não está com os protestantes, que a igreja não está com os heterodoxos, porque todas as doutrinas que foram guardadas pelos 7 concílios e os dogmas nos dizem os limites eclesiológicos, de onde, como se pertence ou não à igreja, como se mantém ou não nela. Os que não estão nela, que nunca foram batizados, não pertencem porque não entraram no corpo de Cristo através do batismo. Os que através do batismo depois caíram em heresias e cismas, foram removidos, anatematizados da igreja. E os que estão, brilham quando mantêm os cânones e dogmas da igreja como confessores de fé. E é por isso a importância dos concílios. A respeito do 7º concílio, o número 7 simbolizou a perfeição da explicação doutrinária. Não que a Boa Nova não havia sido explicada em perfeição por nosso Filho e Salvador Jesus Cristo, não. De fato, a Boa Nova, a revelação do Deus vivo, terminou a sua plenitude com os apóstolos, Cristo e os apóstolos. Mas em caráter duvidoso, de ambiguidade doutrinária, todas as explicações que iriam eximir para sempre as dúvidas das pessoas sobre as matérias de doutrina e ambiguidade foram completamente exterminadas de uma vez por todas, finalmente, no 7º concílio, e esse número 7 já mostraria a perfeição. Deus agora descansaria contra este tema, porque todas as matérias doutrinárias estavam já resolvidas, anotadas nos todos os cânones de todos os 7 concílios, e todas as vezes que surgissem outras heresias novas, agora eram apenas renomeadas. Eram apenas outras inovações das mesmas heresias que já haviam sido combatidas no passado. Portanto, quando alguém ouvir falar de um 8º concílio ecumênico, e saibam, as falsas religiões estão promovendo já a emergência e pedindo que deve haver um novo 8º concílio ecumênico, onde todos os patriarcas ortodoxos, entre aspas, heterodoxos, irão tratar de se reunirem para proclamarem um 8º concílio.
São Teófilo de Poltava, por exemplo, nos ensina o que será esse oitavo concílio, queridos irmãos cristãos ortodoxos. Nada mais, nada menos que convocado pelo falso imperador, o falso Messias, para nada mais, nada menos que instaurar a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, onde aquele que é o filho da perdição, o enganador, se fará passar-se por Deus, se sentará no lugar santo, fazendo-se passar por santo, e ali teremos o início da tribulação. É para isso que servirá o oitavo concílio ecumênico. Nunca haverá um oitavo concílio ecumênico. Porque, primeiro, que para haver um concílio ecumênico, todos os patriarcas do mundo precisam estar reunidos. E os patriarcas, começando pelo de Roma e em todos os demais, caíram em apostasia. Primeiro Roma, depois um seguido do outro através do ecumenismo. Por isso é impossível. Como pode ser um concílio válido se não foi convocado por um imperador de toda a ecumene e, segundo, por bispos verdadeiramente canônicos e ortodoxos? Como já não existe imperador e já não existe patriarcas de fato infalíveis, de maneira alguma, isso é uma heresia terrível que Roma criou para poder começar a sua grande empreitada, todos os patriarcas caíram, seja pelo novo calendário, seja pelo ecumenismo mais recentemente, seja por todas as infinitas inovações que não param, e todos os dias as inovações só crescem. Claro que não há nenhuma emergência de concílio ecumênico, coisa nenhuma. Vemos cada vez mais apostasia e heresias crescendo, o que não contribuirá para nada com o concílio ecumênico oitavo. Quem convocará isso será um rei, o anticristo, que se proclamará rei sobre todas as nações. E os bispos que estiverem reunidos, não se preocupem, não temos que participar disso nem saber o que falam. Devemos tapar os nossos ouvidos e corrermos para o deserto como já estamos fazendo, porque ali decidirão coroar o anticristo como rei e Deus, e negando completamente a Cristo. Por isso, isso é o que eu queria vos dizer a respeito do sétimo concílio ecumênico, onde os 367 maravilhosos padres se reuniram e derrotaram os iconoclastas, devolvendo os ícones aos seus locais. E não só derrotaram o iconoclasmo, como depois também a nova empreitada do iconoclasmo, o semi-iconoclasmo, que permitia que as imagens estivessem nas igrejas e nas casas, nas ruas, mas muito elevadas, mas não permitia que se beijasse as imagens. Isso também foi combatido na segunda onda do iconoclasmo, que foi tão perigosa quanto a primeira, ou até mais perigosa, porque ficava essa ambiguidade de que os ícones eram bons para estarem elevados, mas beijados seria idolatria. Claro que não. Os ícones são janelas para o céu, da onde a própria imagem de Deus, que agora se fez homem e deificou a natureza humana, ao contemplarmos a imagem do Criador que se fez homem, estamos beijando não a matéria, não a madeira, mas com o coração aproximando-se mais ainda, através do corpo, do nosso coração, daquele que é o protótipo representado na imagem. E isso nos causa grande impacto com sua divindade, com sua graça, com toda a sua sabedoria, com toda a sua luz, iluminação, santificação. Por isso, não só os ícones são permitidos estarem nos lares, nas igrejas, nos pórticos, como devemos sermos completamente motivados a beijá-los e venerá-los com o coração, porque daí arrancamos energia de Deus. Se negamos isso, negamos que Deus adquiriu uma imagem, porque se fez homem, tem uma imagem, se tornou circunscrito. E essa imagem agora não era imagem humana, é a imagem de Deus que se fez homem. E negando o ícone, negamos todo esse dogma da encarnação. Por isso, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, pensamos aos santos de Teófilo Paz, do sétimo concílio ecumênico, que nos proteja das investidas do oitavo concílio e de todas as outras inovações que surgem através de mais e mais heresias que cotidianamente surgem, como essa semana mesmo tivemos a aprovação por o patriarca de Roma caído, de casamentos civis reconhecidos pela igreja, casamentos civis homoafetivos. Isso é também. Qual o cânon eclesiástico que permite isso? Nenhum cânon. Depois, infinitas heresias de todos os patriarcas que ainda endossam e participam de celebrações terríveis, até com clérigos de outras religiões, não para um diálogo para mostrar quem tem razão, mas para estarem já fundando aquilo que é a proclamação deste oitavo concílio, que não demorará e virá sobre a nossa geração. Há que pedir a Deus força porque nós mantemos de fé. E por isso, lembremos de que quando nós negamos os ícones, negamos a capacidade do homem de deificar-se. Negamos que a natureza humana foi deificada pela encarnação do Verbo de Deus. E por isso, para atingirmos a deificação, lembramos também do que foi dito no Evangelho de hoje sobre a parábola maravilhosa e pedagógica do semeador. Refletamos toda essa parábola ao longo de toda a nossa vida, a fim de que a memória da morte e do juízo, assim como o arrependimento, a lembrança dos nossos pecados, derramem lágrimas capazes de irrigar o solo duro de nosso coração e estéril. E assim, de arrependimento em arrependimento, de graça em graça, possamos ser dignos de oferecer frutos ao Pai Celestial de 100 por 1,
que é nada mais nada menos do que a deificação, ao qual esses santos padres do sétimo concílio lutaram pela última vez reunidos, pela segunda vez em Nicéia, mas pela última vez em toda a ecumene, para que tenhamos hoje tudo mastigado e fácil para nós, como as nossas grandes armas dos cânones dos 7 concílios ecumênicos, que cumpri-los até o fim, mesmo se isso significar a nossa morte de cruz, Deus nos faça dignos pelas orações do Príncipe Meteoro, Santa Virgem Maria e todos os santos. Amém. Amém.